Queridos, vamos abrir a Bíblia Sagrada ou acessá-la aí no celular, se você tem ela aí salvo. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós queremos tratar esse tema, quando o reino vem primeiro, e queremos ler um texto que provavelmente para você que é familiarizado com os Evangelhos e com Mateus e com o Sermão do Monte, você já deve ter lido esse texto, ter ouvido muitas mensagens e muitas reflexões e talvez alguns momentos de devoção com a leitura desse texto. É um texto, então, bem conhecido, mas um texto precioso. E eu estive lendo esse texto nas férias, ele tem aquecido meu coração com entusiasmo, com uma paixão renovada de amor pelo Senhor e pela causa do Senhor e pela obra de Deus que Deus tem confiado a todos nós, como homens e mulheres que desejam e que aspiram que a vontade soberana de Deus se estabeleça não só na nossa vida, não só na nossa casa, mas em toda a terra até os confins. Amém? Então, abra a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso de número 25. Embora o nosso destaque seja para esse convite que Jesus faz no verso 33, no entanto, para que a gente possa considerar o contexto desse convite, convido você a acompanhar essa leitura de Mateus, aí a partir do verso 25 do capítulo 6. A Bíblia diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, algumas versões dizem os gentios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E é muito bom poder voltar e estar nesse ambiente, ó Deus, que tem sido para nós um ambiente de experiência de louvor, de adoração e de renovação na nossa compreensão, no nosso compromisso, na nossa disposição de vivermos uma vida segundo a vocação com a qual o Senhor nos chamou em Cristo Jesus, de vivermos uma vida para o teu louvor e para a tua glória, segundo a tua vontade. E agora, então, quando lemos essa palavra e temos esse convite de Jesus para que o teu reino venha em primeiro lugar na nossa vida, nós pedimos não apenas nos dê compreensão, mas nos dê uma boa vontade, uma boa disposição de coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Me empresta aqui, Renata, faz favor, o passador do slide. O texto, o verso em destaque é esse, o 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quero pensar com você sobre isso e quero começar fazendo uma referência a um pensador contemporâneo que eu conheço há algum tempo. Ele faz muitas perguntas
interessantes, com uma lógica de criança, um olhar prático de criança para a vida, e as suas perguntas têm provocado algumas reflexões. Ele é um pensador, não é muito conhecido, talvez, mas acho que você já deve ter visto ele por aí, e ele tem feito algumas perguntas muito provocativas lá em casa, né? Ele tem perguntado qual é o sentido disso. Esse menino da foto é o Natanzinho, é o nosso filho mais novo. Natan está naquela fase de perguntar por tudo, não é isso? Ele quer entender a razão de todas as coisas. Eu vi uma pesquisa em um site britânico, na verdade, não norte-americano, britânico, Little Woods, eu acho que é esse o nome do site. Segundo a pesquisa, as crianças da faixa de 2 até 9 anos de idade, Natanzinho está com 9 anos, fazem, em média, 300 perguntas por dia. Você sabia disso? O Natan, acho que está para mais de 600 já, por dia. Mais 300 perguntas por dia. Agora, arrisca aí um palpite. Essa é fácil. Entre professoras, professores, médicos, tios, pai e mãe, qual dessas figuras é a mais inquirida? As mães. As mães. Precisamos orar por sabedoria para as mães. As crianças perguntam, na sua maior parte do tempo, às mães, por um monte de coisas. E é interessante, a pesquisa não é objeto da nossa reflexão, mas achei muito interessante as perguntas próprias, né? Como é que o peixe respira embaixo d'água, perguntas relacionadas à gravidade. Mas eu destaquei essa pergunta do Natanzinho, vamos deixar a corujice um pouco do lado, porque o que interessa é a questão. E estou citando ele, primeiro, por uma razão. A Bíblia diz que se a gente não se tornar como criança, a gente não pode o quê? Entrar no reino dos céus. Então, a gente tem muito a aprender sobre o reino do céu com as crianças. É uma pergunta de uma criança. Mas, por mais que seja uma pergunta simples e infantil, você consegue perceber o quanto ela é provocativa? E eu quero, então, fazer ela para você nessa noite. Qual é o sentido do reino de Deus para você? Qual é o sentido da tua vinda até aqui nessa noite? Qual é o sentido da fé que você afirma nutrir pelo Senhor? Qual é o sentido desse espaço que a gente consagra como espaço de louvor, adoração e consagração ao Senhor? Qual é o sentido da sua caminhada com Deus? Qual é o sentido dessa expressão de Jesus, desse convite de Jesus? O que Ele queria dizer com o reino de Deus e sua justiça, a justiça do reino de Deus? Dito de outra forma, faz sentido para você a fé? Faz sentido para você estar aqui? E que sentido é esse? Como é que essa afirmação e esse convite de Jesus afeta a nossa rotina? Altera a minha agenda, a sua agenda? Como é que essa busca pelo reino tem impactado a nossa vida, o nosso cotidiano, os nossos relacionamentos, a maneira como a gente administra os nossos negócios, os nossos relacionamentos? Na maneira que a gente se relaciona no meio universitário, acadêmico, com a nossa vizinhança, em casa com a família. Qual é? É simples a pergunta, é de uma criança. Mas perceba, qual é o sentido disso? Porque a experiência precisa fazer um sentido. E eu quero, então, a partir dessa pergunta, examinar um pouco esse texto com você e aquilo que Jesus queria dizer com aquela afirmação: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A questão, então, a primeira delas é isso. O que será que Jesus tinha em mente com esse convite? O que ele pensava quando ele disse reino de Deus? O tema reino de Deus, ele é muito presente no discurso de Jesus, e especialmente conforme registra o Evangelho de Mateus. De todos os evangelhos, Mateus explora esse tema, e ele mostra João Batista que vem preparando o caminho do Senhor, anunciando a chegada do reino. Jesus começa o seu ministério anunciando o reino, e há quem diga que todo o discurso de Jesus é um discurso acerca do reino. Em Mateus há inúmeras histórias que ele conta, a gente aprendeu a chamar essas histórias de parábolas, e essas parábolas são relacionadas ao reino. Então, com muita frequência, a gente encontra Jesus fazendo uma introdução da história, dizendo mais ou menos assim: porque o reino de Deus é semelhante
semelhante a uma semente, semelhante a um homem, semelhante a alguma coisa que naquele contexto era própria da experiência diária daquele seu auditório. Alguém já disse que os milagres de Jesus são sinais deste reino de Deus, deste governo de Deus. É claro que a gente pode concluir de maneira muito simples que ele usa a expressão reino porque ele é próprio do sistema de governo político da sua época e a gente não vive aqui no Brasil hoje numa monarquia. Mas a ideia, por mais elementar que seja, é de fácil compreensão. Jesus está pensando, entre outras coisas, sobre esse governo soberano de Deus, que já chegou com Jesus, que já é uma possibilidade com Jesus, mas que ainda precisa ser desejado, buscado, pleiteado, almejado, ambicionado por todo aquele que foi tocado por essa mensagem. A gente começa a experimentar essa realidade do governo de Deus sobre a nossa vida, do reino de Deus sobre a nossa vida, segundo Jesus, na conversa com Nicodemos, quando a gente nasce de novo. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus conversa com Nicodemos, que era uma autoridade religiosa dos dias dele, e diz para Nicodemos, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar, não pode experimentar o reino de Deus. Então começa com a experiência da conversão, a experiência de reconhecer a sua falha, o seu pecado, né, e se voltar para Deus e responder ao convite de Jesus, do Evangelho, né, confessando a Ele como o Salvador e o Senhor pessoal, aquele que nos perdoa os pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter uma vida nova. Você entende isso, amém? Mas indo mais à frente, o texto diz que não apenas esse reino tem que ser buscado, desejado, mas a sua justiça. A primeira vez que eu acho que eu tenho memória de ter lido esse texto, eu pensei nesse termo justiça, e a imagem que me veio é de tribunal, de advogado e de juiz de toga, né? Mas não é essa a ideia de Jesus ali. Talvez alguns de nós também tenhamos pensado, quando ouviu esse termo, em alguma coisa como briga da justiça, né? Pleitear alguma coisa nos tribunais humanos que a gente julga que a gente tem direito, e se o nosso direito foi violado, vou brigar por justiça. Não é exatamente isso que Jesus tem em mente quando ele fala dali, de justiça. Também a gente pode pensar, e não estaria tão longe assim de uma interpretação possível dessa expressão, de que Jesus está dizendo que a gente deve viver uma vida então justa. Para muitas pessoas, inclusive, essa busca pela justiça tem uma conotação social, né? As causas sociais em busca de justiça social, e isso, de alguma forma, se faz presente na mensagem do Evangelho, mas há, na verdade, o uso de uma expressão ali, que é uma espécie de contraponto com um senso, uma compreensão de justiça dos dias de Jesus. Na verdade, essa afirmação de Jesus está no contexto do Sermão do Monte. E Mateus registra, então, essa grande pregação, esse grande sermão de Jesus, onde ele fala sobre a vida segundo a vontade de Deus, segundo princípios, valores, como se fosse uma espécie de conjunto de crenças e valores, de princípios que deveria caracterizar a nossa filosofia de vida como crentes em Jesus. Se você declara que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, é como se Jesus dissesse, bom, eis aqui a filosofia de vida que você está abraçando quando você abraça a fé em mim, quando você se rende ao Evangelho. E, nesse sentido, a gente vai perceber que ele vai fazendo uma espécie de contraste entre aquilo que era o senso comum da época e a expectativa que a gente deve corresponder, confiando na graça e na misericórdia de Deus, se nós quisermos viver como filhos, filhas no reino dele, sob o governo dele, ou sob o domínio dele. E em Mateus capítulo 5, por exemplo, a gente tem já uma pista. Ali diz, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, ou no reino de Deus. Expressões que são equivalentes. A mesma palavrinha grega traduzida por justiça em Mateus 5:20 é a mesma que está lá. Um pouco mais à frente, você vai encontrar uma outra expressão interessante. Mateus capítulo 6, ali primeira parte do verso 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de quê? De justiça. Diante dos outros, para serem vistos por eles. Então, é como se Jesus dissesse assim, nesse convite, busquem a vontade de Deus, o governo de Deus,
o reino de Deus sobre a sua vida, sobre o ambiente onde você transita nessa vida, nessa terra. Busquem este reino, este governo, e vivam segundo uma outra linha de justiça, segundo uma outra compreensão de justiça mais elevada. Não segundo esse senso comum que você percebe entre as pessoas, mesmo as de bem, mesmo aquelas que ostentam títulos e um status religioso entre vocês, como, por exemplo, os fariseus e os mestres da lei. Jesus denuncia, fazendo uma espécie de contraponto. É como se fosse, alguém já disse, e essa expressão para mim faz sentido, a contracultura. Nós temos a cultura deste mundo e nós temos uma espécie de contracultura da filosofia de vida cristã. E Jesus está apresentando, então, essa contracultura. E ele diz, aí no mundo as pessoas se comportam assim. Por exemplo, aí no mundo é olho por olho, dente por dente. Mas não será assim entre vocês. Aí no mundo as pessoas estão se mordendo, se devorando, se degladiando e odiando os seus inimigos. Isso parece que faz sentido. Por que você vai ser gentil com alguém que te odeia? Por que você vai ter gesto de bondade com alguém que não é bondoso? Por que você vai ser generoso com alguém que demonstra ser avarento? Jesus diz, bom, o senso comum, a justiça comum é de que você não vai ser bobo, de ser generoso com quem não é generoso, de ser gentil com quem não é gentil. Mas Jesus diz, entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. E aí no capítulo 6, onde está esse verso 33, ele fala desses 3 pilares do exercício religioso ou da espiritualidade judaica. Oração, esmola e jejum. Vamos falar sobre esses 3 elementos ao longo do mês, se Deus permitir. Mas ali ele fala, não orem como esse pessoal que ora e faz alarde do que está fazendo. Não é? Essas obras de justiça são oração, jejum e esmola. Ele diz, quando você der esmola, quando você for fraterno com alguém, não toque uma trombeta. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então ele convida a gente para uma vida discreta. Quando você jejuar, não aparece com essa cara desfigurada para todo mundo dizer assim, você está jejuando, hein? E, deve ser muito espiritual esse homem e essa mulher. Olha a cara deles. Jesus faz essas coisas de maneira mais discreta. E é uma expressão bonita que se repete, porque o teu Pai, que te vê em secreto, ele fará o quê? Te recompensará. Então, quando ele diz, busque o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, busque o reino de Deus, desejem o reino de Deus, anseie pelo reino de Deus, queira o reino de Deus e dependa desta fonte do reino de Deus, da justiça do reino de Deus. Esse livro que eu trouxe aqui, apenas para ilustrar e para te recomendar, se você quer ler alguma coisa ao longo do ano, ele é um pouquinho grossinho, mas não desanima, não. Né? É de um autor que escreve muito sobre espiritualidade cristã, sobre devoção espiritual, Dallas Willard. E ele escreveu um livrinho chamado Conspiração Divina. E há aqui um capítulo em que ele explora bastante esse conceito de justiça do reino de Deus. E eu destaquei uma frase porque eu achei que ela traduz bem a ideia e o sentimento que eu gostaria que você registrasse quando você lesse esse texto. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz que essa expressão pode ser traduzida como isso aqui. A verdadeira bondade, onde? Interior. É como se ele dissesse assim, é como se Jesus dissesse assim, segundo a exposição do Dallas Willard. Busque, deseje, aspire que a vontade de Deus se estabeleça sobre a sua vida. Que o reino de Deus, que o governo de Deus seja uma experiência real para você. Que viver na dependência de Deus faça sentido para você. E não dependa do seu próprio esforço, mas dependa dessa bondade que tem fonte nessa experiência com Deus. Ele está tentando mostrar para a gente que, na verdade, a gente precisa depender de uma outra fonte de bondade. E essa fonte, ela vem da nossa relação com Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos o quê? Destituídos. Mas quando a gente se encontra com o Evangelho, ou quando o Evangelho nos encontra, e a gente responde sim para Jesus, a Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus. E a gente se torna, então, uma nova criatura.
Isso significa que a fonte da bondade, a gente passa a ser religado, reconectado a ela. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Vem de Deus. Então, de algum modo, há outras expressões, por exemplo, amor. Quem diz que ama, mas aborrece, não ama, porque Deus é amor. Ele diz, quem não ama não conhece a Deus. Então, essa ideia de que a nossa bondade interior, a verdadeira bondade que a gente precisa manifestar neste mundo, como resultado, como consequência desse governo de toda a nossa vida, é uma experiência espiritual de dependência de Deus. Não é uma coisa que eu produzo pela vontade humana. Na verdade, o que a nossa resposta para o Evangelho é de submissão, de rendição. Porque a obra da santificação, da transformação, de nos fazer novos homens, novas mulheres, é obra de Deus. É obra do Espírito Santo. E o que a gente precisa é entender que esse convite de Jesus só faz então sentido se a gente chega para esse Jesus, chega para Deus e diz, Senhor, eu te desejo. Eu desejo que o Senhor cumpra em mim a tua vontade. Eu desejo que o teu reino, que o teu governo se estabeleça na minha vida. Eu, por mim mesmo, eu não consigo. Por mim mesmo, eu me rendo à maldade. Por mim mesmo, eu me rendo às minhas inclinações egoístas. Por mim mesmo, eu me rendo ao domínio do pecado. Mas se o Senhor governar, então a minha ação de justiça, a minha bondade, a minha oração, as minhas motivações terão o Senhor como fonte e darão glória ao teu nome. O que isso tem significado para mim e o meu esforço aqui nessa noite em compartilhar isso com você, que eu espero que de algum modo eu possa comunicar esse mesmo sentimento, essa mesma compreensão com você, é de que a nossa vida cristã, ela é absolutamente, do início ao fim, vivida na dependência de Deus. Você consegue entender isso? Na dependência de Deus. Qual é o contraste entre a justiça do reino e a justiça dos fariseus? É de algum modo, eles começaram a achar que esse ato de justiça deles era alguma coisa do qual eles poderiam se gloriar, de alguma forma se orgulhar. E talvez por isso a gente possa perceber que ao se render a esse tipo de pensamento humano, senso comum, muitas vezes eles começaram a fazer das obras de justiça ou das ações de piedade uma espécie de moeda de barganha para ganhar autoridade, para ganhar status. Então dá uma esmola e toca a campainha. Ora e faz saber todo mundo que orou, não sei quantos dias, não sei quantas horas, jejua e anuncia para todo mundo. E Jesus diz, não deve ser assim entre a gente. Porque a nossa motivação não deve ser o olhar do outro, nem ganhar autoridade sobre o outro, mas se render ao governo de Deus. Amém? Um dos pais da igreja cunhou uma expressão muito interessante, se não me falha a memória, estou citando de memória, me parece que foi Tertuliano. Ele disse que a gente precisa entender que só há uma pessoa presente no auditório e só a opinião dela importa, é Deus. Amém? Você deve conhecer aquela historinha de um jovem que, depois de um tempo de preparo, foi apresentar um seu número. Era violino. Se não era violino, era um instrumento desse assim, mais difícil. E aí, no dia que ele tocou, todo mundo aplaudiu. Mas ele ficou muito frustrado com a sua performance, saiu assim para os bastidores do palco onde ele estava, muito frustrado, e logo alguns amigos vieram, e algumas pessoas da família vieram. E o que houve? Por que você está tão frustrado? Está todo mundo aplaudindo, gostando. Ele disse, mas está vendo aquele homem lá? Ele então se aproxima com os amigos e aponta assim, meio lá dos bastidores, para uma pessoa que estava sentada assim. Né? Havia um certo ar de apreciação, mas havia um certo ar crítico. E ele disse, está vendo lá? Olha o olhar dele para mim. E aí os amigos disseram, mas que isso? O auditório todo está te aplaudindo e você está incomodado com uma pessoa. Disse, mas ele é o meu professor, ele é o meu mestre.
E ele consegue identificar onde eu posso ter uma melhor performance. Pode ser uma história que não é muito bom para a Bruna, né? Porque a Bruna, eu sei, como professora, né, de piano, ela jamais faria isso. É só uma ilustração para dizer que a gente precisa entender que as nossas motivações de justiça, de bondade interior, devem visar a glória de Deus. Amém? Mas há uma outra coisa, um outro elemento importante nesse texto, e para ele eu chamo ainda mais a sua atenção. Olha aqui para mim. No texto que nós estamos lendo aqui, a partir deste verso de número 25, o Senhor Jesus começa a sua argumentação com uma série de perguntas. Você percebeu? Ele pergunta, por exemplo, assim, perguntas que são retóricas, como a do Natanzinho, né? Qual o sentido disso? É uma pergunta retórica. Na verdade, quando ele faz essa pergunta, ele está fazendo uma crítica. Ele está dizendo assim, vocês não explicaram direito, para mim isso não faz sentido nenhum. Não é? Tem coisa que a gente já sabe a resposta. Tá, né? A gente não vai mais perguntando quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta profunda, a gente não... Mas, às vezes, para uma criança, como é que o peixe respira embaixo d'água? Enfim, a gente já não está mais pensando nisso. Mas, nesse texto, Jesus faz algumas perguntas retóricas interessantes, eu quero chamar sua atenção para algumas delas. Ele diz assim, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Verso 25. No verso de número 26, não tem vocês muito mais valor do que elas, fazendo referência às aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Verso 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Um pouco mais à frente, verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, diz o verso 31, e aí vem 3 perguntas. Ele diz, não se preocupe, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. E aí o verso 32 tem uma expressão importante. Ele diz, porque os pagãos, os gentios, ou aqueles que não estão debaixo do reino, do governo, aqueles que ainda não experimentaram a graça em Cristo Jesus, do novo nascimento, ele diz, estes homens, essa sociedade, corre atrás dessas coisas, e só dessas coisas, ou priorizam essas coisas, ou essa é a grande busca da vida delas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí, então, vem o verso 33. Mas vocês não. Na agenda de vocês, em primeiro lugar, vem o quê? O reino, o governo de Deus. Algumas coisas, então, que essas questões e essa afirmação têm provocado em mim. Primeiro, eu aprendo aqui que o reino de Deus deve ser buscado. Deve ser desejado. Ele já chegou, mas eu preciso me render a Ele, desejá-lo. Ele já chegou, mas ainda não é pleno. É por isso que a gente vive num mundo em que a gente é surpreendido por atos de bondade, mas também é surpreendido por atos de maldade. E ele diz, desejem. Qual é o pano de fundo? Os desejos elementares da vida humana. Porque o que são essas referências? Os desejos básicos da vida humana. Presta atenção, não é até assim, quase cruel. Eu tenho a impressão que se eu estivesse lá, é uma impressão, se eu tivesse Jesus ouvindo esse discurso de Jesus, eu diria, mas Senhor, dá para ser diferente? Dá para acordar segunda-feira e não pensar em o que comer, e o que vestir, e o que beber? Dá para planejar o ano, planejar a vida, pensar na semana, sem pensar no resultado do meu trabalho, na segurança que o meu trabalho vai trazer para mim, para minha casa? Dá para viver sem pensar nessas coisas? Como assim? E a gente faz esse exercício, eu creio que Jesus diria para a gente alguma coisa mais ou menos assim. Não, eu não estou dizendo que você não vai pensar nessas coisas. Eu estou dizendo que essa não vai ser a grande razão da tua vida. Afinal, Ele ensinou a gente a orar e a agradecer pelo pão nosso de cada dia. E Tiago diz que algumas coisas a gente não tem porque a gente não pede. Mas Tiago também adverte a gente que às vezes a gente pede e não recebe porque pede o quê? Pede mal. O que me parece é que Jesus está com essas referências dizendo para a gente assim,
Você deseja ter o que comer, e isso é bom, nada errado. Você deseja ter segurança do que beber. Você deseja ter o que vestir. E não é nada errado. Mas o seu maior desejo, eu espero que seja uma experiência de governo de Deus na tua vida. De presença de Deus na sua vida, se você preferir assim. De companhia de Deus com a tua vida, de ver a vontade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade, na terra e aos confins da terra, se estabelecendo, conquistando corações, conquistando famílias, conquistando cidades, conquistando as nações, para o reino, para o governo, para a direção de Deus, para a salvação em Cristo Jesus. Ele está dizendo, deseje isso, que isso seja tão essencial para você, que isso seja uma aspiração tão profunda como naturalmente as coisas do corpo são para todas as pessoas. Então ele não está negando a importância dessas coisas, mas ele está estabelecendo uma espécie de hierarquia de valor. Ele está dizendo que o reino de Deus seja a sua maior ambição. Que o desejo da presença e da comunhão com Deus seja a sua maior ambição. Eu quero confessar que eu creio que essa é uma luta para qualquer um de nós. A gente vive hoje não só com o que é necessário. A gente, na verdade, vive uma vida muitas vezes inconformado porque a gente já tem o necessário. A gente quer muito mais, né? A gente quer muito mais do que ter o que comer. A gente quer ter aquela comida, aquela refeição. A gente quer ter muito mais do que beber. A gente quer beber aquela bebida. O que você pensou aí? Tem coisa que não é bom falar em público, viu? Mas imagino. Às vezes a gente pensa, não quero apenas uma roupa, eu quero a roupa. Porque dependendo da roupa, a gente ganha um senso de status. E, de alguma forma, isso pode nutrir um pouco mais de autoestima elevada, né, dependendo dos ciclos sociais onde a gente transita. Mas Jesus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite, como uma espécie de convite para o ano. Presta atenção, amém? Ele diz que este ano, você, Natan, que este ano, igreja e Bai, o desejo pelo reino de Deus seja muito mais profundo, muito mais intenso, modelando e marcando a nossa agenda e nosso cotidiano. Amém? Que haja paixão por ver pessoas alcançadas para Jesus. Que haja paixão, inquietação, uma santa e bendita preocupação de ver a graça e o amor de Deus alcançando as pessoas do nosso relacionamento. Que haja um crescimento na nossa experiência, um aprofundamento na nossa experiência de dependência e de confiança na graça de Deus. E é com essa expectativa que eu trago essa palavra para você. E o argumento de Jesus é simples. Ele diz assim, olha para os pássaros. Olha para os pássaros. O que os pássaros fazem para ter o que comer ao longo da semana? Vocês não fazem nada. Eles comem o que vocês lançam, o que eles encontram por aí. Está aí, eles estão sobrevivendo. E aí Jesus diz, Deus está cuidando dos pássaros. E ele mostra os lírios. Olha esse lírio. Está bonito, gente? Eu procurei lá uns lírios, né, e fiz uma seleção de alguns bonitos. Eu trouxe para você. Você sabia que isso é lírio? Quem não conhecia o lírio? Você não conhecia o lírio? Não conhecia. Todo mundo conhece o lírio, né? Eu conheci pela internet, né? Então, estou mostrando para você, para ter segurança. Vai que eu peguei a foto errada, né? Então, que bom, estou seguro, posso continuar prosseguindo, porque eu tenho um monte de foto de lírio para mostrar para vocês. Né? Olha esse aqui. E olha esse aqui. O que ele falou dos lírios? Que os lírios se vestem com uma certa glória, que nem mesmo Salomão, com toda a riqueza e sabedoria, se vestiu como eles. Olha esse aqui. E olha o campo de lírios. Olha que coisa linda. O argumento dele é bem simples. Ele diz, você viu os pássaros? Você viu os lírios? Não tem vocês muito mais valor? Presta atenção, estou terminando. Essa expressão, buscar o reino de Deus,
se revestiu de um significado, eu não diria totalmente novo, mas renovado para mim nesses últimos dias. Porque não é um convite apenas para uma conduta ética correta, ou abraçar uma filosofia de vida que expresse bondade, generosidade, retidão, né? Uma justiça elevada, superior ao senso comum, né? A gente, como crente, às vezes alguém olha para o nosso comportamento de bondade e generosidade e diz que a gente é bobo. Você está sendo bobo, né? Mas essa bobeira, esse gesto bobo, é porque a fonte de bondade que habita o nosso coração é o Senhor, amém? É o amor de Deus. E por isso que a gente faz, às vezes, muito mais do que se espera, do que se deve, ou pelo menos é bom que seja assim. Mas esse significado novo é um significado de senso de segurança. A expressão "e todas as coisas serão acrescentadas", eu tenho entendido nesse momento da minha vida que ela não se refere apenas às coisas que eu preciso para o corpo, mas às coisas que eu busco quando eu busco as coisas que eu preciso para o corpo. Eu vou explicar. O que move o coração de muitas pessoas, às vezes de uma rotina extasiante de trabalho, de correria, às vezes até comprometendo uma ética de boa conduta, se corrompendo no caráter até, participando de coisas ilícitas. De certa forma, a busca por um senso de segurança que as coisas nos trazem. Dinheiro traz segurança. Às vezes, uma boa aparência nos traz um senso de segurança. E, às vezes, a nossa estima está sustentada por essas coisas. E é muito difícil resistir a elas. Mas esse texto está dizendo para mim: Natan, você vale muito mais que os pássaros. E você vale muito mais que os lírios do campo. Eu sou a sua segurança. Eu sou a sua segurança. Se você me desejar, se você desejar o meu reino, se você desejar a minha presença, se você desejar viver um projeto de vida sob o meu comando, eu estou dizendo para você, não vai faltar senso de direção, segurança e estima para a tua vida. Talvez fosse isso que Davi tivesse em mente, alguma coisa parecida quando ele disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Que declaração radical. Nada me faltará. Nada me faltará. Por que, Davi? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A vara e o cajado dele me consolam. E de alguma forma, em algum momento, lá no final, ele vai preparar uma mesa e um banquete perante os meus adversários. Talvez fosse esse o sentimento do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, dizendo assim, porque eu estou certo de que aquele que não propôs seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas de que a gente precisa? Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nessa noite eu estou aqui para convidar você com o convite de Jesus. O convite de Jesus é: me deseje, me busque, anseie por mim, que eu seja o primeiro pensamento, como diz uma canção quando a gente acorda, que de alguma forma a sua agenda, o seu roteiro de vida, os meus valores, os meus princípios sejam alguma coisa desejada, buscada pela tua vida. Que a gente tenha um relacionamento de confiança na minha provisão e no meu cuidado. É um convite para que a gente descanse nele e nas obras, ou na obra que ele realizou em Cristo Jesus por nós. Por que eu comecei com o Natanzinho? Ou com uma criança? Porque eu sou coruja? Não. Porque as crianças, eles não acordam. O Natanzinho não acorda pensando assim, o que eu vou comer? Será que tem comida hoje? O Natanzinho não acorda, será que eu vou ter roupa para vestir?
Talvez algumas crianças vivam este drama. Não deveria ser assim. Mas a criança, de um modo geral, quando ela cresce num ambiente em que tem pai, uma mãe, uma família por perto para cuidar, as únicas questões que ela tem é: por que o peixe respira embaixo d'água? Qual é o sentido disso? Por quê? Porque ela se sente segura. Sabe qual a preocupação que o Natanzinho tem tido lá? E não fale isso perto dele, entre nós. Ele está preocupado com o coronavírus. Ele assistiu, é prematuro esse menino, ele assistiu uma reportagem e tal, ele ficou assim: o que esse negócio significa? É engraçado falar isso para dizer o seguinte: de alguma forma, o convite de Jesus é o mesmo. Ele está dizendo: confie em mim, confie em mim, não tenha medo. Quando o Natanzinho acorda de noite lá, né, Davi, sonhando com o pesadelo, o que ele faz? Para onde ele vai, filho? Para a cama do pai e da mãe. Nessa noite eu quero dizer para você, eu não sei como você entrou aqui, nem como está o teu coração, mas eu quero, em nome de Jesus, desejar que você saia daqui com esse senso de um filho, uma filha amada, segura debaixo da graça e do poder de Deus. Se você deseja o reino, se você aspira a esse governo, nessa noite eu convido você a entender que você tem muito mais valor que qualquer coisa criada que você conheça. Amém? Vivi separou com a equipe uma música para nós cantarmos. Convido ela para vir aqui. Libera aí o Levi um instantinho, né? Está no colo da mãe. E eu convido você para pensar um pouco sobre isso. Depois nós vamos orar. Vou pedir ao pastor Marcos Louveira, não é isso? Para orar. É Louveira sem o I, né? É Louveira. Falei certo, querido? Então tá bom. Mas vamos cantar essa canção que eles prepararam para esse momento. E que, de algum modo, essa palavra possa encontrar acolhida pela mediação do Espírito Santo de Deus no coração, na vida de todos nós. Que o Senhor reine em mim, em você, na nossa casa. Amém? Pastor Marcos, vem aqui. Nós vamos orar juntos. Eu queria convidar a Úrsula para vir aqui. A gente quer orar com você. E se mais alguém quiser vir, pode vir aqui, em nome de Jesus, está aqui à frente. Você gostaria que a gente orasse pela tua vida, seja qual for o motivo. A Úrsula tem estado com a gente, já é conhecida da igreja, a gente tem orado por ela. Ela está aí na sua luta com saúde. E estamos juntos, não é? Estamos juntos. Você quer? Pode vir, em nome de Jesus. Há alguma necessidade? Pode vir. A gente vai orar com você. Qualquer que seja ela. Saúde, família, área financeira. Se há alguma questão que está roubando a tua paz, a gente quer orar com você. Pastor Samuel veio aqui do meu lado para lembrar do pastor Milton, que é o nosso presidente. Não, pastor não. Não é pastor, né? Mas o Milton, que é presidente da nossa convenção Batista Pioneira. Ele está em um tratamento de um tumor, não é isso, pastor? Começou já o tratamento da quimio? Já começou a quimioterapia. Recentemente a gente viveu a experiência de perder duas pessoas de valor e de importância para a nossa convenção. Nosso irmão Rui e o pastor Fritz, lá em BASP, né? A Úrsula também está com a sua luta. Talvez você conheça mais alguém. Mas hoje aqui, mais uma vez, nós queremos compartilhar com vocês e dividir o momento com vocês, dizendo que vocês valem mais do que passarinho e de que flores do campo, mais bonitas que elas sejam. E de que Deus tem algo especial para todos vocês. Ele não sabe o que o amanhã nos reserva. Jesus fala no final daquele texto: basta cada dia o seu mal. É a luta de cada dia. Mas a gente vai aprendendo todos os dias a enfrentar essa luta e dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Quando você se olhar no espelho preocupado com a aparência, com o corpo, quando você for dar uma olhada na sua roupa, você pensa assim: o corpo vale mais, a vida vale mais. Quando você olhar um jardim florido, bonito, admirar um lírio ou uma outra flor, quem sabe, você olha para ela e diz: eu tenho mais valor. E Deus, o meu rei, cuida de mim. E eu quero descansar nele, amém? Vamos orar ao Senhor.
Nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram hoje. Estamos reunidos aqui em teu nome, para interceder uns pelos outros. Oramos pelo irmão Milton, que está em Toledo, fazendo aquele tratamento e hospitalizado, esperando no Senhor a cura e a manifestação do teu poder. E assim como cada um aqui nesta noite, estes irmãos, irmãs aqui à frente, nós estamos diante de ti, te dizendo o quanto precisamos do Senhor. Nós não somos absolutamente nada e ninguém sem a tua presença. E por isso, oramos pedindo que o Senhor continue a se manifestar na vida de cada um de nós. E que as tuas bênçãos venham, não por qualquer merecimento nosso, mas porque o Senhor nos amou primeiro e tem um plano para a vida de cada um. A nossa oração é que o Senhor abençoe e estenda as tuas bênçãos aos nossos familiares. Oramos pedindo, Senhor, o teu perdão e que esta semana, mais uma vez, possamos confiar no Senhor e depender de ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Convido você a saudar alguém do seu lado mais uma vez, dizer que bom estar juntos aqui com você nesse tempo. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Que Deus abençoe, que a paz do Senhor seja com você. Uma boa semana. Vão em paz.